Salve, salve, criaturas, certinho? Então, venho aqui, depois do último vídeo, que é o qual eu falei de Cyberpunk, né? Nesse vídeo agora, vou falar de uma outra influência também que marcou muito a minha vida, que foi não só como pessoa, mas também como jogador, né? Por meados lá de 93, 95, por ali. Na época nós jogávamos muito D&D, Tagmar, era GURPS, né? Tinha toda aquela coisa. E tudo, o D&D, que era um sistema muito gamificado, de subir para ganhar ponto, ganhar nível, XP, ganhar nível, aquela competição, né, para ganhar nível. E GURPS, aquela coisa enrolada de tabelas e mais tabelas, cálculos, porcentagens e coisas do gênero. Tagmar seguia a mesma linha do D&D. Foi quando surgiu no Brasil Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara foi um negócio surreal na época. Porque, bem ou mal, em todos esses jogos que nós tínhamos, nós éramos heróis combatendo vilões em um mundo de fantasia, monstros também de fantasia, tudo era remetido à fantasia, né? E aí, de repente, pau, veio um livro já dizendo que era proibido para menores. Você sabe, quando a coisa é proibida, aí é que mesmo que você quer, né? Proibido para menores, na qual você não jogava com o herói, mas você jogava com o vilão. E isso foi na cabeça dos jogadores naquela época. E eu me lembro que a gente pegou aquilo ali, eu e meus amigos, começamos a ler. Realmente, ele tinha uma temática muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Sabe? Falava do mundo moderno, mundo atual. Falava de sexo, de drogas, prostituição, sangue, violência. Cara, tudo isso para um jovem. Nossa, era incrível. E com isso, nós começamos a adentrar também numa outra coisa, que foi o mundo do punk gótico. Já tínhamos a vivência do cyberpunk, né? E agora nós tínhamos a vivência do gótico, o punk e o gótico. Como eu falei, o punk, baixa qualidade de vida, aquela coisa low profile, né? Na qual você vive na merda. E entrou o gótico, que é aquela coisa romântica, podemos assim, um terror romântico, podemos assim dizer? Acho que sim. Muito influenciado também pelas letras, que eram letras bem down, bem para baixo, né? Isso deixava a gente, caramba, mas que é isso? Não sei o que, blá blá blá. Quer dizer, saímos daquela coisa D&D, né? Metal, que D&D é Blind Guardian, aquela coisa metal, e de repente, pau, caímos numa música totalmente fora desse contexto, né? E aí, quanto mais você ia lendo aquilo, mais você entrava naquele mundo. E o vampiro, eu sempre falo vampire porque quando eu li em inglês. Mas eu tenho. É vampiro, quando tem que falar em português, cara. Vampiro era um jogo que vinha. Logo quando entrava o capítulo, tinha uma letra. Geralmente era uma letra de uma música. Que tinha tudo a ver com aquele capítulo. E aí você fala, caramba, que absurdo. E era década, como eu falei, 93, 95, por aí. Quando você olhava aquilo, porra, Iggy Pop, tu ia lá, saia correndo em tudo que era loja de CD, de vinil. Procurar quem é esse tal de Iggy Pop. Lembre-se, nós não tínhamos a internet que nós temos hoje. A internet estava ainda engatinhando, assim.
muito mal e porcamente. E você não achava esse conteúdo de informação. Era um monte de página em HTML com GIFs piscando assim, falando um monte de coisa baboseira. YouTube, nem pensar. E aí, olhando aquilo, a gente falava, caramba, esse então é Iggy Pop. E começava a ouvir Iggy Pop, Sisters of Mercy, London After Midnight. Começava a ouvir aquelas músicas que, putz, eram outra coisa. Era uma outra ambientação, uma outra vibe. Eu sei entrando cada vez mais naquilo. Nesse momento, eu me lembro, era eu e um amigo meu, o Rafael, tá? Nós dois, o Rafael já era bem mais trevoso do que eu naquela época, né? Nós, porra, lendo Vampiro, ele falou, cara, tu quer ir numa parada maneira? Vamos então numa festa? E eu falei, cara, vamos. Foi a primeira vez que eu fui numa festa aqui no Rio, né? Que era uma festa gótica mesmo. E aquilo, porra, foi uma explosão de cabeça, porque o que eu via no meu imaginário, que eu lia naquele livro, de repente eu via ali, naquele local. Né? E aquilo foi me atraindo cada vez mais. Eu vi que a minha predileção, o que eu gostava mesmo, aquela coisa do terror, né? Ali o pessoal também tinha muito disso. Para quem não sabe, o gótico também traz um pouco daquela coisa do terror macabro, que então é paixão exacerbada, terror macabro e vampirismo. Isso é um resumo muito mal e porcamente feito por mim, tá? Mas aquilo me atraía, de certa forma. E eu passei muitos anos, até hoje, aqui. Eu tenho CDs, por incrível que pareça, eu tenho CDs, tá? Estão guardados aqui. Eu tenho CD do London of Midnight, Peter Murphy. Eu tenho CD do Sisters of Mercy. Nossa, eu tenho CD de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Um dia desse eu achei um VHS. Era um VHS pirata, que né, naquela época você não tinha produção oficial. Então a gente fazia um VHS pirata da festa. A festa botava o VHS, tinha o logo da festa, né? E dentro desse VHS estava gravado vários clipes das músicas que tocavam na pista de dança de lá. E eu me lembro, foi ali que eu conheci Nine Inch Nails também. Foi lá. O único problema era a produção, né? Naquela época você não tinha uma produção, não tinha, era difícil achar coturnos legais, roupas legais, então a gente improvisava com o que tinha. E ficava bem legal. Era bem, eu diria que a gente era bem mais punk do que gótico, mas a gente ia, né? Foi dali, naquele momento, que eu comecei a ler Vampire, comecei a frequentar esses meios, muito de meus preconceitos também caíram, né? Porque a androgenia no gótico é muito forte. Isso atraía muitos homens, muitas mulheres também, né? Homossexuais, LGBTQ, porque como a androgenia era uma coisa comum, eles se sentiam muito bem ali naquele momento. E isso, cara, foi crucial, porque eu comecei a conviver com essas pessoas, né? E tudo quanto é tipo, né, de excluídos daquela sociedade frequentava aquilo ali. Né? Eu me lembro, cara, a gente ia lá, daqui a pouco vinha os punk, pô, eu quero entrar, e ficava negociando para pagar mais barato, porque não tinham dinheiro. Aí era com o dono da festa. Mas era super legal aquela época. Nossa, mas eu bebia muito naquela época. Aquela época era aquele negócio, ou você tinha que viver para morrer, né? Era um pensamento assim, cara, vive porque a morte é inevitável. Então a gente vivia no fio da navalha. E isso era muito legal, era divertido. Por mais que hoje em dia eu fale, não faça isso, por favor, né? Porque até hoje eu tenho sequelas daquela vida, né? Lapsos de memória, aquela coisa bem. Mas, cara,
Vivi, eu posso dizer que eu vivi uma boa época. E isso, com essa vivência, me fez também trazer para Vampiro a Máscara uma ambientação muito mais rica. Porque eu entendia o mundo que ali vivia. Entendeu? Eu não tinha aquela coisa do Vampiro X-Men, que hoje em dia muita gente tem, né? Vampiro X-Men, porque, cara, eu olhava para aquilo e falava, cara, não. Cadê o horror? Cadê o ultra-romantismo? Cadê toda aquele coisa que envolve, né, o mundo punk gótico, não sei o que. Eu discutia muitas vezes com as pessoas sobre isso, porque a pessoa via só. Ah, vampiro, beleza, Drácula, Bram Stoker. Não, aí você tem que convencer a pessoa que não é bem assim. Papapá, e convencer ela. Então isso me ajudou muito. Não que eu seja dono da verdade. Cada um joga vampiro do jeito que quiser. Mas não cagando regra, mas cagando regra. Né? Eu acho que a vivência me ajudou muito. E aí eu entendi por que aquele jogo ele tinha que ser para maiores de 18. Porque a sua vivência de vida influenciava diretamente naquele jogo. Aí fala, mas eu conheço um moleque de 16 anos que tem uma. Cara, isso aí é um. Não pega a exceção como regra, tá? Existem exceções, eles não são a regra. Então, a regra é: quanto mais você vive, mais você aprende. Apesar que hoje em dia a gente já começa a ver pelos, né, os atentados aí que nem sempre isso é verdade. Você começa a perceber que babaca também envelhece. Mas não vem ao caso agora. Não é essa a questão. Mas aquela minha vivência influenciou diretamente no meu jogo de Vampire. Eu sabia, eu conseguia criar personagens com base nas pessoas que eu convivia, que eu via ali. Como é que você vai fazer um personagem, um vampiro, que vive um dia de cada vez, que é eterno, que não vai morrer? E quão tedioso pode ser isso? Ah, não, é super divertido. É super divertido, concordo. Mas eu ficava vendo o pessoal mais velho nas festas, a cara de tédio deles, a cara de quem já, putz, eu já ouço essa música mais de desde 75. Ah, eu ouço não sei o que. Ah, isso aqui eu já vi, isso aí. Eles já estavam entediados daquilo. Eles queriam muito mais ficar conversando entre si do que realmente curtir a festa. Tudo isso vai me levando num clima que eu penso, cara, os anciões não vão ficar no meio da diversão, não vão ficar ali brigando com você, fazendo joguinho e não sei o que no meio da cidade. Não. Vou ficar no meu canto lá no meu exílio, entendeu? No cantinho, cuidando da vida, com meus iguais. Porque não, vocês são neófitos, vocês não são iguais a mim, eu sou superior a vocês. Isso realmente era uma merda. Mas a gente tinha que quebrar esse estereótipo, tinha que quebrar todo esse paradigma naquela época. Né? E isso, cara, foi fantástico naquela época. E aí veio o Vampiro Revisado, e aí depois veio o Sabá, que aí você fala, caramba, existe coisa pior do que um vampiro? Existe, Sabá. E aí você fala, caramba, e aí começava a vir o livro dos Ravenos, livro. Nossa, gastava uma grana. Até hoje eu tenho aqui o meu clã preferido. Eu tenho um livro aqui que é Os Seguidores de Sete, que agora se tornaram um ministério. Mas eu tenho em algum lugar aqui o livro deles, porque eu adorava Os Seguidores de Sete. Eu tinha uma visão muito diferente, eu acho, dos Seguidores de Sete. Porque todo mundo via eles como seres malignos, né? Uns seres cruéis que enganam, né? Que traem, que não sei o quê. Mas eu via, cara, todo mundo ali fazia isso. Todo mundo ali traía, todo mundo ali lutava pelos seus próprios interesses.
E os cientistas só estão ali mostrando pra você, olha só, esse é você. Se você não fosse o filho da puta ganancioso que tu és, eu não teria te traído. Era mais ou menos isso que eu interpretava do Cetita. Se você tá aí, porra, doidaço, louco de droga, não é por minha culpa. Não é porque eu te vendi a droga. É porque esse é você. Você é esse escroto que se droga por aí. Isso era, putz, era muito legal. Eu comprei o Clambook dos Cetitas. Entendeu? O Vampiro, tinha tudo isso aqui. Mas depois que o grupo separou, eu perdi boa parte dos livros. Mas eles estavam lá. Eu me lembro que eu olhava aquelas tatuagens, todas que tinha no livro. Queria fazer uma tatuagem igual às do livro. Logo depois veio o Lobisomem, o Apocalipse. E aí era heavy metal, o negócio era mais bem heavy metal mesmo. Aí eu fazia assim, eu extravasava a minha violência em Lobisomem, entendeu? E fazia toda a minha parte social em Vampiro. Toda essa parte de joguetezinhos e tal, de sedução, disso, daquilo, fazia tudo esse Vampiro. E a porrada deixava pra Lobisomem. E à noite ia pras festas pra encher a cara de tudo que é coisa que você imagina. Voltava de manhã cedo, estudava, tá? À tarde RPG e por aí vai. Um dia de cada vez. Então, Vampiro à Máscara foi um sistema que realmente ele me influenciou, até no estilo de vida. Se hoje eu estou aqui vendo, editando meus vídeos, fazendo minhas coisas, meu trabalho e ouvindo Surpor a Temos, foi graças a essa época. Se eu estou aqui no meu Spotify fazendo minha caminhada num dia de sol, de camiseta, tênis e bermuda, ouvindo Nine Inch Nails, foi graças àquela época. Então, cara, Bauhaus, nossa, Joy Division, tudo isso tá lá no meu Spotify. Até hoje. Se alguém chegar, olhar esse senhorzão com essa barba branca de bermuda, camiseta colorida, bermuda e chinelo, nunca vai imaginar que no Deezer dele tem essas músicas lá. Mas tem. Porque fez parte da minha infância, minha juventude, né? Não tem como dizer que não. E isso veio com Vampiro à Máscara. Depois que eu comecei a pensar e vi que muitas dessas coisas da roupa, da fantasia, não sei o que isso já tá. Você vai ficando velho, você vai perdendo um pouco de interesse por essas coisas, né? Mas você continua vendo meus filmes de terror, continua ouvindo minhas músicas, mas de uma forma na minha, né? Não preciso mais pintar minhas unhas de preto, não preciso mais passar batom, essas coisas todas. Mas continuo ouvindo minhas músicas. Hoje em dia eu vejo a garotada, nossa, a produção deles é fantástica. Fantástica. Talvez porque eles têm mais acesso, né? Hoje em dia você tem mais acesso a produtos e olha para o garoto e fala, nossa. Inclusive eu queria até saber o que eles ouvem hoje em dia. Eu ouço muito, eu vejo muito pessoal falar de metal, mas metal é outra coisa. Metal é outra vibe. Né? Então, goth metal, esquece goth metal. Goth metal é outra coisa. Joga pra lá, joga pro escanteio. Queria saber o que realmente a garotada tá ouvindo hoje em dia. Seria interessante. Porque realmente eu me afastei muito do pessoal, dessa cultura. Mas essa cultura não saiu de mim. Tanto que até hoje eu me importo muito com as pessoas à minha volta. Né? Você não sabe qual vai ser a última vez que você vai ver aquela pessoa. Pode ser mórbido, mas é verdade. Pode estar com aquela pessoa agora, a pessoa atravessar a rua, passar um caminhão em cima dela.
E você muitas vezes deixou de falar coisas ou de deixar entender coisas para aquela pessoa. Nós temos muito disso, né? Nosso culto à morte, podemos assim dizer, né? Dizia que ela vai vir de qualquer maneira para você. Em algum momento da sua vida, você vai sofrer o doce beijo da morte. E deixa uma palavra de conforto, deixa um carinho, deixa algo bom para as pessoas que estão à sua volta. Né? Porque você não sabe qual é a última vez que você vai ver aquelas pessoas. Então, não perca o tempo com preconceitos, racismo, sabe? Essas coisas assim que você vai se alimentando ódio. Eu odeio esse filme, odeio aquela atriz, eu odeio. Não, só odeio fascista. Fascista você pode odiar, mas o resto não leva para casa isso, não. Não vale a pena. Eu acho que certas coisas a gente tem que relevar. E então é isso, é como o RPG. E esse RPG chamado Vampiro à Máscara, ele pode ter influenciado muito na minha vida, no meu jeito de ser, falar, pensar. Olha que louco isso. Por isso que eu, às vezes, quando vamos fazer um RPG para garotada, para adolescente, para criança, pensa muito bem no que você vai apresentar para essas crianças. Isso pode ser uma influência muito séria. É uma influência que a criança vai levar para a vida toda. Graças a essa influência eu me tornei quem eu me tornei. Isso é bom, isso é ruim? Eu não sei. Não vou aqui. Mas eu me tornei quem eu me tornei. Um romântico inveterado? Sim. Às vezes um pessimista? Sim. Mas esse sou eu. Então o RPG que você vai apresentar para uma criança ou para um jovem, ele pode influenciar ele. Pensa muito bem nisso. O tipo de aventura, tudo isso você tem que pensar. A garotada hoje em dia ela recebe muita coisa pela internet, né? Sem filtro. Tá? Isso influencia muito, muito a criança. Então se você jogar um RPG também sem filtro, isso também pode influenciar essa criança, esse jovem. Eu tô falando igual um tiozão, mas é verdade. Porque tem coisas que só quando você é tiozão que você talvez vai entender. Então, quando às vezes eu vejo, não sei o que, o cara tá lacrando na mesa, não sei o que esse negócio de homofobia, de racismo, não sei o que, blá, 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 blá. Tudo bem, uma cabeça de um cara que tá resolvido na vida, show de bola, vida que segue. Mas não se esqueça que você tem pessoas, crianças, jovens que estão ali também assistindo aquilo. E essa criança é influenciada por toda aquela fantasia que nós criamos à nossa volta. O RPG cria uma fantasia, um mundo lúdico, um mundo de imaginação, que às vezes essa criança olha aquilo e aí você mete uma ideia errada, aquilo a criança pode levar para a vida dela. Por isso que eu sou a favor de, às vezes, revisar muito nossos conceitos. No próximo vídeo, que esse aqui já está ficando longo, tá com 23 minutos, já estou começando a falar demais. Né? No próximo vídeo eu vou ver se eu falo sobre sessão zero, entendeu? E conversas fora de jogo antes de começar esse jogo. Para evitar gatilhos e coisas erradas no RPG. Mas deixa isso para um próximo dia, porque realmente tá longo o vídeo. Valeu? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Por favor, deixe seu like, compartilhe, joinha, comenta aí sobre que influência você teve, o que o RPG influenciou na sua vida pessoal. Será que ele influenciou ou não? Valeu? Então, obrigado a todos e até a próxima. Tchau.